Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala mais uma vez é o diácono William Félix. Hoje vamos falar da vida de John Hus. John Hus é aquele que profetizou antes da sua morte que calariam-se um ganso, mas viria o cisne, que não poderia ser calado a sua voz e iria trazer a grande reforma. No ano de 1517, no dia 31 de outubro, Lutero estava pregando as 95 teses na igreja de Wittenberg e por intermédio de Lutero veio a grande reforma. Mas John Hus, ele profetizou, John Hus, ele lutou para que isso viesse a acontecer por intermédio dos estudos de Wycliffe. Ele foi inspirado a pregar a palavra da verdade. Está uma foto de John Hus. E naquele período, na Inglaterra, após Wycliffe morrer, o povo começou a ler os seus escritos e muitas pessoas começaram a se converter a Jesus Cristo. Aí surgiu John Hus pregando a verdadeira doutrina bíblica, as verdadeiras doutrinas da palavra de Deus, a qual ele anunciava o reino dos céus. John Hus, ele vai dizer que o cabeça da igreja não era Pedro e os seus sucessores, mas sim o verdadeiro cabeça da igreja era Cristo. John Hus, ele vai dizer que o corpo de Cristo não eram os bispos, padres, mas sim todos aqueles que aceitam Jesus de uma forma geral. Através da pregação de John Hus, muitos começaram a adquirir o verdadeiro conhecimento das verdades bíblicas. John Hus, ele trouxe o conhecimento para o povo. O Papa João XXIII, exercendo sua maldade, o acusa de herege. Sabemos que quando pregamos a verdadeira palavra do Senhor, alguns que obtinham lucros, obtinham vantagens, por intermédio da mentira, usando a palavra de Deus para enganar o povo, quando surge alguém pregando a verdade, vai dizer que ele é herege, vai dizer que é calúnia, porque heresia era um crime muito grave naquele período. O herege, ele não tinha direito nem a sequer de ter uma defesa em julgamento, em audiência. Daí o Papa, ele leva a questão ao cardeal de Coluna. Eles agendam, marcam-se um julgamento para que John Hus venha ser julgado e condenado. Este, ao ouvir a acusação, marcou um dia para que John Hus comparecesse perante o tribunal de Roma. Wenceslau, rei dos romanos e dos boêmios, enviou o pedido para que o Papa livrasse John Hus e o isentasse da intimação no julgamento. Ou seja, o Wenceslau, ele enviou os seus embaixadores para pedir a isenção da vida de John Hus, e também as igrejas, a escola, pediram que John Hus não era um herege, não tinha um motivo para ser julgado, e isso foi lhe concedido. Depois disso, John Hus e os seus seguidores, mais especificamente 3 dos seus seguidores, um por nome de John, outro por nome de Martin e outro por nome de Stanscombe, eles veementemente criticavam-se as doutrinas papais. Veementemente eles criticavam-se os ensinamentos dos bispados. E com isso fez com que esses 3 jovens seguidores de John Hus acabassem se presos. A população se revoltou, a população foi até lá, à prisão, e pediu a libertação para aqueles jovens, mas disseram ao povo que eles seriam libertos, mas não foi o que aconteceu verdadeiramente. Os 3 jovens acabaram sendo decapitados.
E o povo, os cardeais e os papas começaram a dizer que aquilo que John Hus pregava era falso. Ele vai dizer, falso é aquilo que dizem, que o Papa e seus cardeais são os verdadeiros sucessores públicos de Pedro e dos apóstolos. Como eu disse, os cardeais, os papas, se diziam sucessores de Cristo, a cabeça e também o corpo da igreja. John Hus, vendo-se diante de tantas belas promessas e da certeza que o imperador lhe der, respondeu que apresentaria ao concílio, mas antes de sair do reino de Boêmia, especialmente da cidade de Praga, escreveu algumas declarações e mandou fixá-las nas portas das igrejas, catedrais e igrejas paroquiais. Ou seja, o tempo foi passando e a perseguição ele prosseguiu. John Hus ele teve que sair de Constança, ele estava em Praga e estava proibido de entrar em Constança, por causa das suas pregações, por causa dos ensinamentos de Wycliffe. Só que fizeram-se para John Hus uma proposta. Venha, se apresente perante o concílio, nós vamos analisar o seu caso e aqui você terá segurança, mas não foi isso que aconteceu. Alertando ele ao povo que ele ia para Constança, ele já disse que ele iria para Constança declarar a sua fé, ou seja, ele ia se apresentar diante do concílio, mas ele estava ciente que ele não ia revogar, renegar as suas palavras em momento algum. Ele ia com o intuito de declarar a sua fé em Cristo Jesus. Aí John Hus, ele chegou em Constança, antes ele pregou nas igrejas, catedrais, pregou falando que iria a Constança para manter, firmar a sua fé. Chegando lá ele foi julgado. E quando ele foi julgado, ele acabou preso, acabou sendo condenado. Depois John Hus, conduzido para a casa do preceptor da igreja de Constança, de 8 dias. De lá foi transferido para os jacobitas, junto ao rio Reno, e trancafiado na prisão da abadia. Ou seja, John Hus ele foi julgado, recebeu uma condenação, ficou na casa do preceptor durante 8 dias. Depois ele foi transferido para os jacobitas. Essa prisão na vida de John Hus, a falta de alimentação, o mau cheiro, o odor do local, trouxe malária. Ele veio ter febres, ele veio a sofrer muito de enfermidade, como está escrito aqui. Depois de ficar recluso por um certo tempo, ele caiu enfermo com febre e malária, por causa do cheiro pestilento do lugar, e ficou tão debilitado que já não se sentia esperança de salvar-lhe a sua vida. Procedeu-se então a leitura de um artigo acusatório, no qual se alegava que John Hus ensinava teimosamente e defendera certos artigos errôneos de Wycliffe. Ele foi acusado de defender os artigos de Wycliffe porque os artigos de Wycliffe já tinham sido banidos, já tinha sido proibido. Os grandes livros de autoria de Wycliffe tinham sido queimados. E John Hus, ele dava-se seguimento ao ensinamento de Wycliffe, os ensinamentos das verdades bíblicas. No dia 6 de julho de 1415, houve uma reunião dos príncipes e lordes, tanto do poder temporal quanto do poder eclesiástico, na igreja matriz da cidade de Constança, presidido pelo imperador Sigismundo. Ou seja, John Hus ele foi julgado pelo poder temporal, que trazia-se as penas, sentença, e pelo poder da catedral, o poder entre os bispos. Ele perdeu-se o seu cargo, ele foi excomungado após o julgamento e condenado à morte. Porém, antes dele ser condenado à morte, tiraram as suas vestes de sacerdote, tiraram a sua roupa, colocaram ele com um pano branco, vestiu. E porém, como acusavam-se de herege, ele não podia ter uma defesa, fizeram uma coroa. E nessa coroa desenharam
3 diabos, querendo dizer que ele era um herege e ele estava com os diabos e a sua alma seria entregue aos demônios. Lhe colocaram uma coroa em sua cabeça com desenho de 3 diabos. Fizeram outra fogueira. Ou seja, deixa eu explicar aqui antes de ler. Condenado à fogueira. E no momento que ele foi condenado à fogueira, alguns ainda disseram: olha, você renega que terá liberdade. Ele diz: olha, não posso renegar as palavras que foram pronunciadas de acordo com o meu mestre. Aquilo que eu falei de Jesus Cristo está dito. E ele ainda disse assim: vamos logo, taca fogo nessa carcaça, porque eu quero encontrar com o Senhor, meu Deus. Alguns vão dizer, os historiadores dizem que quando ele estava sendo coberto de lenha até o pescoço, o seu pescoço foi preso pelas correntes no madeiro, onde ele estava fixado. Ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele cantava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não tinha aparência de sofrimento, porém alguns vão dizer que o seu rosto resplandecia. Fizeram outra fogueira e a queimaram depois de cortar a cabeça em pequenos pedaços para que pudessem consumir mais rápido. Ou seja, o seu corpo foi queimado, ele morreu queimado. E quando as chamas vieram a se tornar somente brasas, o seu corpo já estava desfigurado, eles fizeram outra fogueira após cortar a sua cabeça em pedaços para que viesse o fogo a consumir mais rápido. Porém, o homem procurou apagar as palavras de John Hus, mas não conseguiram, porque a verdade e a verdadeira doutrina do Senhor, ela não se apaga, ela permanece, a verdadeira palavra de Deus. Amém? Acompanhe os próximos vídeos. Esse foi somente um breve assunto, um breve comentário sobre a vida de John Hus, porque a história é longa, muito longa. Mas a cada dia vamos aprender um pouquinho mais da vida dos mártires e dos fundamentos básicos das doutrinas bíblicas. Amém? Curta aí, se inscreve no canal e Deus abençoe a vida de vocês.